Mais uma vez, meus irmãos, é com muita alegria que nós nos encontramos, que eu reencontro vocês nesse encontro. Agradeço a todos vocês que dão seu like, que deixam seus comentários, porque isso é importante, a plataforma vai reconhecendo o trabalho que nós vamos realizando dentro daquele nosso universo de união, de proteção, não só para nós, para os nossos lares, mas também para todos aqueles que nos cercam, nosso país, o nosso Brasil, e isso nos faz cada vez mais fortes e juntos, lógico que venceremos esse momento em que atravessamos. Nós vamos desenvolver um tema muito importante, um tema que para nós vai fazer o diferencial, ou já está fazendo o diferencial. Na medida certa. O Evangelho de Jesus, ele nos traz aquilo que nós precisamos, nem mais nem menos, na justa medida. E é isso que nós veremos. Hoje nós vamos ver uma passagem que ele falou em Mateus 7:24, quando ele ainda estava fazendo o Sermão do Monte. E esse trabalho, né, que Jesus nos permite realizar, ele vai trazendo assim a sua orientação sempre na justa medida ou na medida certa. Então ele diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então nós entendemos dessa forma que escutar é a palavra de ordem, ouvir e discernir para posteriormente praticar. Então nós temos que seguir essa pauta. Essa pauta não nos levará e não nos trará nenhum prejuízo. Pelo contrário, nós só temos a ganhar. E essa receita que Jesus nos passa, ela é bem simples. Mas tem um ingrediente nessa receita que é muito importante e tem que ser observado, que é a prudência. Prudência, nós sabemos que é cautela, que é vigilância, para que aquilo que nós formos praticar seja efetivo. Então, quando nós estamos dentro desse contexto, analisando as coisas dessa forma, nós mostramos a nossa maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual, lógico que a princípio, ela não é fácil, porque nós somos naturalmente ansiosos, portadores de tantos problemas que nós trazemos de experiências passadas. E que não foram resolvidas nesse passado nosso, que eu digo para vocês que é obscuro. Nós não conseguimos adentrar, e se nós conseguíssemos adentrar a esse passado, nós certamente ficaríamos muito chateados conosco mesmos. Bom, mas Emmanuel, ele traz também um auxílio, uma elucidação no livro Fonte Viva. Nesse livro, ele traz a seguinte lição. Isso está na lição 138. Os problemas familiares que nós trazemos, onde nós muitas vezes sofremos uma autoridade abusiva dos pais, porque esses pais tiveram a mesma base, também passaram pelo mesmo problema. E eles passam isso como se fosse uma herança educacional. Então, nós passamos por isso. Outro problema que nós trazemos, filhos rebeldes, que não aceitam e não acatam os conselhos, as orientações paternas, que são agressivos, que atualmente perderam a mão daquilo que nós entendemos como respeito aos mais velhos, aos pais. Amigos que se apegam muito a valores materiais,
que são transitórios, e dessa forma nos trazem certa desilusão. Cônjuge difícil. E isso é uma coisa assim que, num cômputo geral, nós vemos que na relação do dia a dia as coisas são complicadas, porque cada um é um universo. E respeitar, eu digo assim, respeitar o universo de cada um é uma missão hercúlea, porque nós não estamos adaptados a isso. Porque nós queremos que nos respeite, que nos acate, que aceitem as nossas palavras. Mas nós ainda não temos aquela lente de ver a necessidade do outro. E o ambiente profissional. Todos nós passamos pelos desencantos em vários momentos em que fomos buscar o nosso sustento ou que fomos implementar a nossa carreira profissional. Encontramos seres que nos desiludem, que abalam a nossa serenidade, mas isso tudo faz parte, como eu disse, daquele passado obscuro. E aqui eu não estou falando sobre aquilo que você fez e tem que receber em troca. Numa questão, sim, isso é verdadeiro, mas não necessariamente, porque muitas vezes é o aprendizado, foi aquela relação difícil do passado. Então, entendamos isso muito bem entendido. E o resumo, então, das nossas lutas diárias que se desenvolvem no nosso dia a dia. Por isso que nós temos que ter a vigilância, por isso que nós temos que ter a prudência. E principalmente a vigilância. E neste cenário de todo digamos assim, essas dificuldades, nós vamos desenvolvendo essa etapa agora da nossa atual encarnação. E é aí que entra a receita de Jesus. Na medida certa, a receita certa para a nossa construção. Quando ele diz, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu ou edificou sua casa na rocha. E quando nós estamos nessa construção segura, nessa construção onde os alicerces não se abalam, nenhum temporal pode abalar a construção. E a nossa maturidade espiritual permite que não esperemos recompensas nesta vida relâmpago da matéria em que nós passamos. Nós vemos então que aquele passo para nós termos uma vida melhor, eu digo vida no sentido de vida mental, vida emocional, só cabe a nós. Não importa o outro, não importa qual seja aquilo que o outro tem em suas mãos. Eu tenho que estar dentro desse contexto que Jesus falou. Eu tenho que construir a minha casa numa rocha. Eu tenho que ouvir as palavras dele, de Jesus, e colocar em prática. E essas palavras vão nos remeter sempre a um caminho seguro, que é o caminho da sensatez. A sensatez faz com que eu veja o meu próximo não como eu quero que ele seja, mas do jeito que ele está aprendendo nessa etapa. E muitas vezes eu exijo do meu semelhante aquilo que ele não está, digamos assim, pronto para me dar. Aquilo que ele ainda está em aprendizado. E provavelmente com a minha ação, com a minha atitude, ele poderá sim mudar o seu comportamento. Eu, como cônjuge, como mãe, como filha, como irmã, como amiga, como colega, como população, eu tenho que me adaptar ao universo de cada um. Lógico, juntos, como eu falei, nós vamos desenvolvendo valores que vão melhorando o mundo.
Então, quando eu começo a trabalhar esses valores dentro de mim, eu estou construindo, sim, um mundo melhor, porque eu estou edificando a minha base emocional e espiritual em terreno sólido, em terreno que não vai permitir que grandes abalos sejam passíveis de derrubar a minha construção. Porque muitas vezes nós estamos assim, pensando, poxa, fulano fez isso, fulano fez aquilo, meu filho fez isso, minha filha fez aquilo, meu vizinho isso, minha vizinha... E nós vamos deixando que toda a nossa construção rua. E muitas vezes nós pensamos até que seria melhor, então, nós sermos como todos. Nem aí. Ou então, focado num único objetivo, e não é assim. O Evangelho de Jesus nos traz uma amplitude imensa. A doutrina espírita nos abre uma janela grandiosa para a realidade. Inclusive, eu peguei uma leitura de um amigo meu, Orlando Nussi, que ele escreve frases e dicas, histórias maravilhosas. E, inclusive, esse livro todo se reverte para crianças carentes da Zona Leste. E ele trouxe uma história que eu quero dividir com vocês, que se chama exatamente maturidade espiritual. Então, perguntaram a Jalal ad-Din Muhammad Rumi, mestre espiritual persa do século XIII. Perguntaram para ele, o que é veneno? E ele disse, veneno é qualquer coisa além do que precisamos. Pode ser poder, pode ser preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for que seja além da conta. E o que é medo? Medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E daí é muito mais fácil levar adiante. E o que é inveja? Então ele diz, a inveja é a não aceitação do bem no outro. Aceitamos o bem, aí ele se torna inspiração. E o que é raiva? A raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Isso eu achei importantíssimo. A raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, ela se torna tolerância. Saímos da raiva para a tolerância. E o que é ódio? Então ele diz que o ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos, aí se torna tolerância. E o que é maturidade espiritual? Então ele diz, é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É aquilo que eu falei. Cada um de nós somos um universo. É quando você aprende a deixar a ir. Não retém, não quer só para si. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. É quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. Nós não entendemos isso. Que todo o bem que fazemos em favor de nós mesmos. E quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. Às vezes nós temos uma necessidade que os outros nos vejam como um modelo, como um ícone. E isso é tão bobagem, porque nós somos o que somos. Mas ele vai falar algumas coisas bem importantes também. É quando você não busca a aprovação dos outros. Porque ainda está naquele item anterior, porque nós queremos provar a nossa inteligência, a nossa capacidade. E é quando você está em paz consigo mesmo. Isso é maturidade espiritual. Quando você é capaz de distinguir entre precisar e é capaz de deixar ir o seu querer. Então, muitas vezes eu quero, mas não vai ser, digamos assim, bom para mim. Vai me trazer mais prejuízo
do que aprendizado, do que aquilo que eu vou poder somar para minhas conquistas. Por último, mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Então, gente, essa lição, ela é maravilhosa. Digamos assim, a leitura, né, no discorrer da leitura, as coisas ficam tão lindas, mas nós temos que colocar isso em nosso benefício. As palavras, os ensinamentos do Cristo em nosso benefício. O que o Espiritismo nos ensina em nosso benefício. Porque na medida em que nós vamos colocando isso em nós vamos vivendo melhor. E eu sempre digo que quando uma pessoa ela faz a sua transformação, ela atinge imediatamente 10 pessoas. Então isso é uma progressão aritmética. 10 pessoas, quando se modificam, quando se transformam, elas vão atingir diretamente 100 pessoas. 100 pessoas chega nos 1000 e aí para frente. Então nós percebemos que a evolução espiritual do ser humano está apenas na conscientização daquilo que nós podemos realizar com todos os recursos e ferramentas que nós temos. Olhar o mundo e dizer eu sou feliz, quando nós vemos que está tudo no caos, alguém pode falar, esse é um louco, desvairado, alienado da realidade. Não, eu estou feliz porque dentro de mim existem valores que são blocos consistentes, blocos fortes, que vão me conduzir sim a um patamar melhor. Porque nós temos que ter sempre em mente que nós estamos apenas nesse relâmpago na vida material. Emmanuel, ele nos traz também muitos nesse sentido, muitas orientações. Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. E isso é uma coisa que nós ainda não nos adaptamos ou não nos acostumamos a pensar, a raciocinar. Porque andar pela eternidade é um trabalho bom, e gostoso. E quando nós começamos a entender que nós vamos caminhar a eternidade adentro, nós começamos a nos sentir assim diferentes, porque nós somos seres então imortais, ou quiçá seres eternos, porque como estávamos no seio do Pai, e o Pai é eterno, e aí nos individualizamos e estamos nessa estrada, também podemos nos considerar eternos, mas nosso início de jornada, nosso início de aprendizado, de conquista individual, se dá após a individualização. E agora nós temos todo esse caminho pela frente, eternidade. O que nós vamos fazer com a eternidade? Se eu não consigo viver bem as 24 horas do dia, como que eu conseguirei projetar algo bom para mim na eternidade? Vamos pensar nisso. Isso é maturidade espiritual. Nós precisamos amadurecer, porque nós já temos as ferramentas e nós temos o discernimento. Ninguém pode falar que não tem discernimento, que nunca foi avisado, que nunca me contaram. Já foi contado. Tem algumas coisas, como eu falo naquele livro, que você precisa saber porque nunca foi falado, e você precisa saber. Para você entender todo o desdobramento da nossa vida, todo o desdobramento desse planeta, tudo aquilo que o Criador tem para nós, que nos oferece, e de forma gratuita. Nós é que complicamos, nós é que corremos atrás daquilo que é fugaz, daquilo que escorre pelas nossas mãos e nos trazem, então, transtornos, nos trazem decepções, nos trazem frustrações que vão nos limitando aí a uma nova retomada, encarnações que muitas vezes são
quase improducentes, porque o ser não tem o discernimento. Discernimento daquilo que somos, daquilo que nós viemos fazer, daquilo que temos que realizar e do que somos capazes de realizar, o que é mais importante. Todos os nomes que estão aqui nesses papéis, como eu já disse para vocês, existem aqueles que estão em desobsessão, aqueles que estão com problemas de saúde muito grave, aqueles que estão desencarnando, que estão doentes e não sobrevivem à enfermidade e precisam retornar para a parte espiritual. E aquelas crianças também que estão com problemas, os adolescentes, os jovens. Então nós temos aqui a representação da necessidade do nosso planeta. Do nosso planeta. E todos aqui certamente vão receber aquilo que procuram e que precisam, seja qual seja a necessidade de cada um. Mas então é isso, queridos amigos e irmãos. Nós precisamos ter essa firmeza em nossa construção. Saber quem somos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo e principalmente realizar. Mas realizar com boa vontade, realizar, eu digo até o último fôlego da vida física, nós estarmos assim repletos, completos dessa iluminação que o nosso Mestre Jesus nos traz. Então é preciso acreditar, é preciso entender, e precisamos nos entender e entender o nosso próximo, tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Eu não fiz a prece inicial, porque hoje eu estou num cenário diferente, então tá meio assim tumultuado, férias, né, casa da avó, tá? Então eu tive que mudar meu cenário hoje, mas deu certo, estamos juntos e nesse momento então nós cerramos nossos olhos e agradecemos ao Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial, pelo dom da vida, por aqui estarmos, por tudo aquilo que nós somos compostos, né? Nossa essência divina, o nosso corpo espiritual, que dizemos o perispírito, o nosso corpo físico que nos permite a manifestação nessa dimensão material e tudo aquilo que nos cerca, todas as belezas que os nossos olhos conseguem ver, porque tem muitas belezas que ainda não abrimos nossos olhos, porque nós não conseguimos. Mas gradativamente nós começamos a ver cada vez mais tudo aquilo que foi dado para nós, para que nós pudéssemos realizar todo o nosso crescimento. Esse Pai amoroso, que é o nosso Pai, que nos presenteia com todas as maravilhas, começando de cada célula, cada molécula que nós temos, a maravilha do nosso corpo físico, a maravilha de tudo que enxergamos, do canto dos pássaros, enfim, esse mundo é encantador. E é por esse mundo que nós vamos vibrar intensamente, que a luz do Criador, a luz de Jesus, o governante terrestre, possa envolver todos os povos, todos os dirigentes de nações, possa envolver cada um em sua necessidade, seja a capacidade de entendimento, seja a necessidade física, seja a necessidade material mesmo, do sustento de cada dia. Que Jesus possa envolver todos aqueles que levam a consolação, que levam recursos para esses que são necessitados. Não importa se em países, se em núcleos, ou se na rua, envolvendo cada um. Envolva cada um, Mestre. Envolva na tua luz a boa intenção de auxiliar e de levar o melhor para o seu semelhante. Envolva, Jesus, o nosso Brasil, os nossos dirigentes, aqueles que direcionam o caminho da nossa pátria, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Brasil, o celeiro do mundo. Nós agradecemos por aqui estarmos nesse momento de transformação global.
e nós somos testemunhas oculares, Jesus. Mas queremos ajudar nesse processo. Sabemos que você está à frente, mas queremos sim, com todas as forças do nosso coração, participarmos desse grande evento ou advento. E aí, Jesus, nos fortaleça, para que nós não caiamos nas pequenas armadilhas que nós mesmos criamos. Que a tua luz envolva os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles que já partiram para a pátria espiritual, aqueles que estão distanciados em outras cidades ou em outros lares, em outros ambientes. Que os nossos lares possam refugir a tua luz, Jesus, todos os momentos. E assim, cada um dos nossos semelhantes sejam amparados nas suas necessidades. Aqueles que se esqueceram, se distanciaram da tua luz, do amor do nosso Criador. Aqueles, Jesus, que se anularam e se envolveram nos vícios que são cada vez mais amplos na nossa sociedade. Aqueles, Jesus, que te desconhecem e que não fazem questão de te conhecer. Envolva todos, porque são os nossos semelhantes, são os nossos irmãos. Somos filhos de um único Pai. Envolva o nosso Consolador, nossa casa máter, nossa casa querida, nosso lar espiritual. Todos nós que ali estamos, Jesus, prontos e preparados para acolher os teus ensinamentos e seguir adiante. E nos fortaleça, Mestre, envolvendo também todos esses nomes nesses papéis. Envolvendo aqueles que precisam do tratamento de desobsessão, aqueles que precisam do tratamento físico, Jesus, que estão passando por momentos, eu digo assim, constrangedores, porque vêm as suas forças se esvair. Mas fortaleça cada um. Envolva as crianças, os jovens, os adolescentes, envolva os jovens que estão doentes. E nesse momento eu peço de todo o coração, Jesus, que o Henrico seja envolvido em muita luz, que os médicos do espaço possam envolvê-lo, fortalecê-lo e ampará-lo, assim como toda a sua família. E peço ainda, Mestre, que a tua paz fortaleça individualmente cada um de nós, que resolvemos seguir os teus passos, porque nós te queremos agora e para todo sempre. E nós agradecemos a abundância que o Pai Celestial nos proporciona. E, mais uma vez, Jesus, agradecemos em teu nome ao nosso Pai e que assim seja, agora e sempre, que assim seja. É isso. Fico feliz todas as vezes que nós entramos nessa cadeia. Como eu falei semana passada, é importante nós estarmos unidos naquele momento, às 20 horas, para que a nossa vibração seja única, que ela seja uníssona e que todos aqueles que estão esperando atingir alguma luz, que eles se beneficiem. E que, evidentemente, nós estamos também recebendo tudo isso e muito mais do que nós possamos imaginar. Amo vocês. Até a próxima. Beijo grande no coração.